Boa noite. Então, vamos hoje dar início ao nosso estudo da noite de hoje, né? Hoje, será com a nossa querida Cláudia Amaral, mas o Pedro Paulo vai fazer, então, a nossa prece, não, a nossa leitura da página inicial. Pedro Paulo. Boa noite a todos, que Jesus esteja em nossos corações. Eu escolhi aqui uma página do livro Ideal Espírita, recebida tanto pelo Chico como pelo Divaldo de Espírito Diverso. E essa página é de número 58, Caminhos Retos, assinada por André Luiz. Tempo sem desperdício, trabalho sem desânimo, estudo sem cansaço, oração sem inércia, alimentação sem abuso, tranquilidade sem preguiça, distração sem vício, fé sem fanatismo, disciplina sem violência, firmeza sem arrogância, amor sem egoísmo, ajuda sem paga, realização sem jactância, perdão sem exigência. Dificilmente libertar-nos-emos da ilusão que nos confunde a vida se fugimos de palmilhar esses caminhos retos rumo à imortalidade triunfante. André Luiz, Chico Xavier. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Santíssima, e ao nosso patrono Bezerra de Menezes, para que possamos, Senhor, ter uma reunião de estudos, contando sempre com a tua luz, com a tua paz, intuindo cada vez mais a nossa irmã Cláudia Amaral, que vai fazer o estudo da noite de hoje, e pedir que esteja sempre protegendo a todos, protegendo nosso planeta Terra, Senhor, tão necessitado da sua luz. E assim, Pai, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje o nosso estudo é com nossa querida Cláudia Amaral, que vai dizer para nós hoje a beneficência. Cláudia, seja muito bem-vinda, com alegria, você Obrigada. sempre, você sabe disso. E com você a palavra. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nessa casa, né? Uma alegria mesmo. E o tema, Jurema, quando me convidou, disse: escolhe um tema. Aí eu já estava estudando essa página para um outro grupo que eu participo. Eu disse: nossa, e para mim, eu fiz esse estudo e foi assim tão interessante, né? Porque eu vi coisas tão diferentes que eu disse, poxa, é uma boa oportunidade de rever, né? E olhar e fixar mais os conceitos, né? Porque o trabalho da gente é esse, né? É ler e reler e aprender mais um pouquinho. A gente está sempre voltando, né? No mesmo ponto para que isso se aprofunde em nós. Então, eu aproveitei a oportunidade a meu benefício próprio, né? Para que a beneficência se aprofunde dentro de mim mesma. Então, é com base no livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, em que ela fala sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 2. E ela fala daquela passagem de Mateus, em que fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, né? Então, aquele ensinamento de Jesus aconselhando, né, que sejamos discretos, né, nas nossas ações do bem, né? E aí ela vai explicar por quê, né? E eu achei interessante porque normalmente a gente
fala, poxa, eu tenho que, não faça a vossa mão esquerda o que a direita fizer, ou vice-versa, porque nós precisamos ser humildes, precisamos desenvolver outras virtudes e tudo mais. Isso tudo é muito verdadeiro, mas ela explica assim em profundidade nesse capítulo que a beneficência é a ciência de fazer o bem. Então, já quando diz que é ciência, é de sinal que não é algo fácil. Não é algo que a gente faz assim do nada, não é algo que acontece, é uma ciência. Né? E talvez nos aprofundarmos, né? Isso me chamou muita atenção, no que vem a ser essa arte, essa ciência, seja também, ao mesmo tempo que a gente vai praticando a caridade, né? E não só, né, a caridade, mas a caridade é um item da beneficência, né? Nós vamos também trilhando o nosso caminho da evolução, nós vamos também nos aperfeiçoando. E talvez por isso Kardec tenha dito, né, que fora da caridade não haveria salvação, né? Ele não falou que era fora da religião, ele não falou que era fora do conhecimento, então ele usou, né, a beneficência, que, na minha opinião, é algo mais ampliado que a caridade, né? Porque a caridade a gente faz sendo beneficente ou não. Fazer a caridade sendo beneficente, sendo de fato uma pessoa amorosa, generosa, sem pensamento oculto, ali já pegando o gancho do estudo que a Ângela Delú me convidou a fazer na última sexta, então já complementando tudo, é maravilhoso. Mas o fato é que a maioria de nós ainda faz a caridade, a beneficência, com alguma reserva, né? Ou por não ter ainda o amor amadurecido, na sua plenitude, né? A gente ainda não vive esse estado pleno, né, de amor e abnegação ao próximo, então a beneficência, a ciência do bem vai ser sempre algo com alguma restrição, né, ou muita restrição, né, porque estamos nessa fase evolutiva, a gente tem ainda muito o que pensar e aprender sobre esse tema, é, seja porque a gente ainda não entendeu, né, qual seria o sentido, né, dessa caridade, dessa beneficência. E nesse capítulo ela traz, né, ela sempre nesse livro é muito interessante que ela sempre fala de Jesus, né, Jesus e o Evangelho. Então ela está sempre trazendo esse comportamento do mestre e trazendo o ensinamento dele. E ela vai colocando aqui que a gente vive hoje numa cultura que estimula muito o ser fisiológico. Então, as outras nossas dimensões, né? O ser espiritual que nós carregamos, né? O ser emocional que nós carregamos, isso tudo vai ficando meio empobrecido, meio esquecido, né? Pelo nosso dia a dia, porque a gente naturalmente está imerso numa cultura que cultiva o ser fisiológico, né? A gente vê até, né, nós na nossa faixa etária, que até, né, existe uma propaganda imensa, né, grupos de 50 a mais, 80 a mais, e estão inventando 35 mais, todo mundo agora fala nesse negócio do não sei o que lá, a idade mais. Porque já estão reconhecendo, né, que o pessoal de 50 a mais também tem poder aquisitivo, né? Então, esse ser fisiológico tem alguma coisa a contribuir com marcas, com modismos, né? Não necessariamente porque aqueles que têm mais de 50, 60, 70 estão sendo reconhecidos, né, na sociedade, não necessariamente, estão a que se vê com reserva. Então, até uma ação boa ela pode estar, né, socialmente falando, é, sendo foco de algum interesse, de algum nicho comercial. Então, é natural que a gente se adeque, né, à nossa persona, a essa forma de ver, e a gente acaba ficando, sim, de fato, empobrecido nas nossas outras nuances, né? Na nossa dimensão emocional, na nossa dimensão espiritual, né? No nosso religar e na nossa religiosidade. E isso tudo vai, embora estejamos praticando da forma que possamos alguma atividade meritória, né, de praticar o bem, né, conosco mesmo, com os nossos familiares, numa atividade voluntária, isso vai se esvaziando do nosso sentimento maior de amor.
né? Tanto que a gente, às vezes, percebe em determinados momentos, até no nosso trabalho, né, de voluntários, a gente está mais ali entristecidos, mais desanimados, né? A gente passa por fases em que estamos mais animados, mais motivados com o trabalho, e em fases que nós estamos menos motivados. Então, é provável, é possível que as fases em que a gente não está tão motivado, a gente não está sendo assim exatamente levado por essa ciência de fazer o bem, né? Embora, claro, que tenhamos que fazer o bem de qualquer maneira, entendendo ele na sua plenitude ou não. E aí ela diz, e essa frase é muito legal, eu botei nos slides, se vocês quiserem eu posso projetar. Se for mais confortável para vocês, se vocês já tiverem esse hábito, porque aí vocês vão ler as frases. Senão, a gente continua Vontade, aqui, Cláudia, se você quiser, né? pode passar. Porque tem grupos que gostam, né, de interagir mais e falar mais, aí eu acho que o slide inibe um pouquinho, tá? Vocês é que sabem. Vou compartilhar um pouquinho, depois a gente volta a conversar e aí a gente vai se ajustando. Deixa eu só. Então, deixa eu só falar da frase, mas eu vou só ajustar aqui, peraí. E aí eu volto. Tá. Só um minutinho que eu estou chegando aí. É aqui. Eu vou apresentar. Bom, ficou grande para todo mundo, né? Sim. Então, vou só pular o que eu já falei, né? A ciência de fazer o bem é um compromisso com a humanidade para com suas criaturas, no seu eu, no seu sentido, faltou um S, mais elevado, né? Para com as criaturas, hein? Então, qualquer ser vivo, qualquer, né? É muito abrangente esse compromisso. E ela coloca que é um postulado, né, do Cristo, né? Ele sempre se pautou pelas boas ações. E ele ressalta que nesse postulado é a prática das boas ações distante dos olhos dos homens, né? E aí ela fala da cultura atual, que eu já falei, vou pular. E aí essa é a frase assim que eu guardei no meu coração, né? Que a beneficência é um movimento que parte da emoção. Então, como é importante, né, a gente estar comprometido emocionalmente no ato de fazermos o bem, de sermos beneficentes, né? Nós temos que nos doar, né? Nos doar de coração, de alma. E com que objetivo? Diz Joana, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas, para além, né, do físico, da sua realidade inicial. Então, é uma frasezinha que dá panos para manga. Primeiro, a gente tem uma realidade inicial, né, que nós estávamos conectados ali com o Criador, nos destacamos para iniciarmos o nosso processo evolutivo, e por alguma forma, de algum jeito, e o jeito ela já fala antes, que é essa cultura que valoriza o ser fisiológico, né, a parte que para nós é importante enquanto encarnados, mas é a parte mais desimportante da nossa visão global de espírito, né? É a parte que menos importa, embora hoje, claro, nós estejamos aqui muito atentos a ela e preocupados em, né, em fazer essa viagem terrena da melhor forma possível. Então, não há que se desprezar, mas também não é a mais importante. E ela diz que a beneficência é o movimento que parte da emoção buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato. Então, esse é o nosso compromisso, né, quando vamos nos relacionar com o outro em atividades do bem. E ter isso em mente é muito diferente de eu estou aqui fazendo bem para o meu irmão, ou eu estou aqui dedicando o meu tempo para que eu possa entender a dor do outro e também conciliar as minhas dores. Enfim, parece que toda boa justificativa que a gente tem para nos movimentar em favor do outro, ela fica reduzida diante desse conceito, desse movimento da emoção.
E somente dentro dessa ideia, né, da beneficência que parte da emoção, a gente pode entender realmente aqueles mártires ou aqueles espíritos evoluídos que reencarnam na Terra e completamente abnegados de si mesmos, né, para fazer alguma coisa pelo outro, que a gente até fica meio surpreso, né? Como é que consegue, né, ser tão abnegado assim, né, das suas próprias necessidades? É porque está funcionando, né, com um elo tão forte, né, com esse movimento que parte, claro, de Deus, né, essa força divina que é o amor, que nem sente, né? É um estágio, né, que ainda fica difícil, né, da gente entender, mas com toda certeza parte desse ser emocional, desse ser espiritual, que vai então implementar essa busca de reumanizar aqueles outros, né? É o movimento de Jesus, né? Que foi exatamente isso que ele fez, né? Podia ter delegado a tarefa para um monte de gente, mas ele veio, né, buscar essa reumanização, né, de todos nós. E na sequência, se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompam, tá? E na sequência, né, ela fala exatamente de Jesus, que é o modelo e o educador gentil e nobre. Achei assim tão bacana, educador gentil e nobre, né? Então, há que se ter gentileza, há que se ter suavidade, há que se ter um trato com o outro, um cuidado com o outro, e por isso ser o modelo, né? Então, é muito difícil, né, a gente se nortear nessa simplicidade aqui de Jesus, né? É muito complicado. Mas aí ela segue dizendo que toda a mensagem neotestamentária do Novo Testamento é vazada na autenticidade do ser em busca da sua identificação com Deus, representado no amor, no bem e na caridade. Essa colocação ela é muito interessante porque a beneficência é autêntica, é algo que vem da alma, não é um treino para ser bonzinho, né? Muitas vezes a gente vai percebendo em nós e no trabalho, né, com os nossos companheiros, que aquilo tudo é um treino para sermos bonzinhos. Mas a gente tem que buscar essa atividade, essa conexão com a autenticidade, para que, de fato, esse trabalho seja um trabalho ou uma atividade beneficente, né? Porque senão a gente vai deixar aí nesse meio de caminho, né, passar o nosso orgulho, né, as nossas vaidades, todas as nossas questões de uma vivência de espíritos em evolução que somos, e que essa autenticidade, esse ser divino, fica ali difícil, né, de se apresentar. Por isso que a gente precisa, né, dessa identificação com Deus no trabalho beneficente. Na sequência, ela coloca que homem que percustava, ela está falando de Jesus, né? Perscutava o âmago do ser com visão penetrante do amor, cuidou sempre de ensinar a autoiluminação para diluir a sombra da ignorância. Então, com toda certeza, a primeira e maior missão de Jesus, a beneficência maior, é o esclarecimento, né? E muitas vezes a gente está ali preocupado com essa questão material, e ela, lógico que ela tem que ser considerada, mas a gente não pode tirar do foco a necessidade de trocar, de viver essa experiência da autoiluminação para diluir a ignorância, né, a sombra da ignorância com o outro, né? E a gente não vai se arvorar a ensinar, porque a gente também está no caminho do aprendizado, é óbvio, mas com toda certeza a gente tem que buscar nessa nossa emoção a autoiluminação conjunta, né? Então é o Me Vi Te Vendo, né? O título de um livro que eu gosto muito, e que não é espírita, não, mas é o Me Vi Te Vendo. Eu me vejo vendo o outro, né? E isso é muito interessante, esse exercício. Então, Jesus sabia disso tudo, já tinha essa posição diferenciada, mas a gente vai,
né, na busca da ciência de fazer o bem, entender isso e prosseguir nessa ideia, né? Depois ela coloca que não havia para esse autoconhecimento proposto por Jesus recurso melhor que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, né? E por que que não deve receber isso, né? Aí ela coloca, oferecendo mecanismos de exaltação da persona, que se rejubila com as homenagens, dificultando o eu superior em plenificar-se com Deus, por haver fruído a recompensa do orgulho e da vaidade através da glorificação dos feitos. E aí aqui eu vou interromper um pouquinho para a gente abrir aqui a roda e conversar um pouco. Então, ela justifica, né, por que que não saiba a vossa mão esquerda o que a direita fizer? Eu sempre tenho dúvida se é a esquerda ou a direita que a gente vai esconder, mas a ordem das mãos não altera o produto, né? Por quê? Porque a gente vai dar foco, né? Quando o outro sabe, como eu fui boa, que boa ação que eu fiz, a gente já está ali se alegrando, né? Nessa nossa parte vaidosa, e aí nós vamos esquecer de aprofundar no eu superior, essa autenticidade que nós devemos ter em profundidade com Deus, aí a gente esquece da outra parte. Porque a gente já está aqui tão felizinho, porque a gente fez aquele gol, fez aquele trabalho bacana, todo mundo reconheceu, né? O nosso nome foi falado, aí não vai dar espaço para a gente criar esse link, né? Essa autenticidade com o bem pelo bem. Com o bem simplesmente porque nós somos da natureza, né? E a natureza ela é simbiótica, né? Então, quando uma espécie num determinado bioma, ela desaparece, não desaparece só uma espécie, né? Seja com a poluição, desaparece várias outras espécies. Então, a natureza ela é simbiótica, então nós também devemos ser simbióticos, né? Ajudar o outro não é nada demais. Ela até coloca lá na frente, isso não é motivo de surpresa, isso é o normal. É que para nós, ainda trabalhados, né, no egoísmo, na vaidade, a gente ainda acha que o normal é aparecer e é ser melhor. Mas é essa pequena mentalidade, né, e é pequena realmente no tamanho, é medíocre, né, essa mentalidade ainda bem pobre, né, que a gente precisa ir vencendo com esse exercício da beneficência. E que Jesus trouxe, né, a opção, né, o caminho da autoiluminação, através da beneficência. Aí fecha com Kardec falando lá, ó, fora da caridade não há salvação. Porque em última análise, a única forma que nós temos de voltar a resgatar a nossa essência divina primeira que nós começamos, né, lá no nosso processo de evolução espiritual, abandonamos, né, aquele modelo primário simbiótico, né, o instinto, que lá no Livro dos Espíritos é colocado que muitas vezes é melhor agir pelo instinto do que pela razão, porque muitas vezes a nossa razão é deturpada pela cultura, e aí a gente fica ali rateando, né? Rateando na erraticidade, para ser mais, né, mais claro. E nesse momento a gente descobre que isso tudo faz um sentido, não é para sermos bonzinhos, é para exatamente desenvolvermos essa autoiluminação. E o mais legal de tudo é que a gente muitas vezes passa muitos anos da nossa vida focando nos nossos defeitos. Ainda carrego isso, ainda carrego aquilo outro. Mas a proposta da beneficência não é ficar olhando os seus defeitos, é agir, né? Então, naturalmente, você está desenvolvendo virtudes e diluindo sombras sem nem se
preocupar diretamente com elas, né? Embora, claro, que a pergunta 919 de Santo Agostinho, né, aquela autoanálise, seja sempre conveniente, mas o foco é numa conduta proativa. A Ângela quer dar uma ajuda para a gente, quer salvar o estudo, vamos preparar. Não, imagina. Olha só, como eu vou precisar sair 8h30, você tocou num ponto aí que sempre foi uma situação que eu questiono. Vou exemplificar, fica mais fácil. Existem vários trabalhos que são feitos e algumas pessoas não querem divulgar justamente para não saber uma mão o que que a outra dá. Só que existem coisas que eu acho que o trabalho tem que ser divulgado, porque quando você sabe que um determinado grupo faz um determinado tipo de trabalho num local, com uma clientela específica, enfim, eu acho tão legal você saber disso e poder se unir e poder divulgar também. Então, eu sempre tive assim um pouco isso, né? Eu acho que você tem que Uhum, fazer esse discernimento. Não é um trabalho seu, é um trabalho que um grupo faz. E aí você, vamos supor, até alguém dizendo assim, dia tal tem alguma coisa, aí você diz, uhum. mas Um nesse dia, evento, né? Uhum, nesse dia eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu acho legal que você dizer que compromisso é esse, para que outras uhum, pessoas possam, se desejarem, se unir nesse uhum. compromisso. Então, algumas vezes eu já encontrei amigos que não falavam de jeito nenhum. É. E depois, quando eu descobri, eu fiquei muito danada da vida. Eu falei para uma pessoa: Você Puxa perdeu a vida, chance. mas você não falou que o compromisso era esse, porque a gente sempre tive vontade de participar de algo assim. Enfim, só queria dar É, esse é verdade. pitaco. Aí, se você Mas, achar que deve comentar, se você concorda ou não concorda, eu acho, não, eu acho que a questão, de novo, voltando no movimento da emoção. Não é, qual é o movimento da minha emoção quando eu divulgo o que eu vou fazer, ou quando eu vou divulgar porque vou participar de outra coisa e quero convidar alguém e acho que o trabalho é bom. Então, o que que vai na minha emoção, né, ou no pensamento oculto nosso, quando nós vamos fazer essa divulgação ou permitir que isso seja divulgado? Eu acho que esse é o ponto assim anterior à própria divulgação, porque é claro que a divulgação tem que ter e deve ter, né? A própria doutrina, né, é uma divulgação, né, que veio lá em 1857, todo o movimento, né, de Kardec, dos espíritos, a equipe do Consolador, é uma divulgação. Alguns colocaram o nome, outros colocaram um espírito protetor, não é? Um amigo, e assim vai. Enfim, cada um fez conforme achava melhor. Agora, a questão, Ângela, é o que que vai dentro do coração e da emoção deste que vai contribuir e vai divulgar. Então, assim, é até mais profundo, né? É até mais profundo que isso, porque a gente ainda tem que treinar muito. Às vezes eu acho que quem evita até de divulgar nessa hipótese que você exemplificou, talvez até por insegurança mesmo, né? Porque a gente ainda é muito frágil, né? Nessa seara. A gente tem só 10.000 anos de treinamento enquanto espíritos, né, que adquirimos o selo consciencial. Então, é natural que a gente tenha essa parte egóica muito mais desenvolvida. A gente teve muito mais experiências de poder do que de abnegação nesses 10.000 anos. Então, qualquer um de nós vai carregar isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente sempre entender: ainda estou carregando isso aqui. Isso aqui ainda faz parte da minha expectativa, do meu pensamento oculto. E a gente, aos poucos, vai diluindo isso,
né? Porque é fato, a natureza não vai dar saltos mesmo, né? Mas a gente também vai ser resiliente conosco mesmo, né? A gente vai trabalhando isso. Bom, se alguém quiser colaborar, Simplesmente no senão eu final vou. a gente dá uma conversada. Ah, tá, Se você entendi. preferir, a gente Até pode que deixar para o horas, Nádia? final. Tá, entendi. Mas também, se você quiser agora, a dinâmica pode ser tua. A dinâmica, Vocês é que vão falar. Ah, preparei esse aqui, esse slidezinho que eu gostei muito. Ó, olha a vaidade, tá vendo? Mas esse eu gostei, a verso, eu achei assim que ficou tão bonitinho. Ela diz assim, ó, que a alegria de oferecer, né? Então tá aqui, a alegria de oferecer desatrela, né? Nos desconecta das nossas paixões servis. E ela qualifica como paixão servil aquelas que nos propelem a receber mais. Então a gente gostou, foi elogiado, aquele mecanismo de, né, da neurofisiologia de compensação. Ganhamos ali a comidinha gostosa, o ratinho vai lá e faz de novo. Então, a gente tem, né, esse mecanismo, e fomos elogiados, e gostei daquele grupo, aquele grupo foi ótimo. Fui tão bem recebida, né? Elogiaram a beça, falaram do currículo, disso, daqui. Então, são as paixões servis que a gente vai entrando nisso e nem se percebe, né? Então, ela fala da alegria de oferecer, né? A alegria de doar. Então, eu acho que isso é um termômetro importante para nós na nossa prática, o quanto de alegria eu tenho em oferecer. Então, isso não tem a ver com qualidade do nosso serviço, não tem a ver com o retorno, né? O resultado do serviço. Foi bem, houve um retorno, as pessoas disseram que foi bom ou foi ruim. Não, isso é algo independente, inicial, embrionário na nossa tarefa de fazer o bem, que é a alegria de oferecer. Como é que ela está, essa nossa alegria? Porque quanto maior for a nossa alegria, ela vai nos desatrelar dessa paixão servil, né? Isso é um pouco de psicologia positiva, quer dizer, eu vou focar no lado bom, porque se eu for ficar brigando com a paixão servil o tempo inteiro, o meu nível de eficiência vai ser baixo, né? Porque eu estou sempre ali rodando no mesmo conceito negativo. Então, a gente parte para o conceito positivo. E ela diz que essa alegria de oferecer vai nos proporcionar inefáveis, incontáveis emoções da autossuperação. E aí, quando a gente pensa em emoção da autossuperação, já é um top, né? Mas ela diz que não, isso é o começo. Isso é o passo inicial para a descoberta da excelência do servir. E aí que a gente descobre o quanto a gente precisa aprender ainda nesse campo do serviço, né? Ao bem, ao outro e a nós mesmos também, né? Esse serviço que a gente faz, né, para nos melhorarmos, para crescermos enquanto seres espirituais. Não é o serviço que nós fazemos para o ser fisiológico, não, né? Que a sociedade vive ali estimulando. A gente está falando desse trabalho de nos aperfeiçoarmos, né, enquanto espíritos. Então, eu achei essa frase assim muito legal. E o gancho dela é a alegria de oferecer. Depois, ela traz dois conceitos. Primeiro, um mais embrionário da época de Kardec, que é o humanismo, que é um movimento intelectual que valoriza o ser humano. Ele surgiu depois do iluminismo, né, pós-Revolução Francesa. Então, ele valoriza o ser humano, a condição humana acima de tudo, rompendo com a religião e a cultura medieval. E essa religião e cultura medieval é aquela cultura nos moldes da Idade Média, né? Que nós conhecemos, já sabemos, não precisamos perder tempo com ela. E ela diz que depois do humanismo vai surgir uma nova linha de ideias, né, na Terra, claro que influenciado pelos bons espíritos, que é o humanitarismo, que aí ele acrescenta naquela valorização do ser humano uma abordagem ética e moral, e aí a amplitude do conceito, que valoriza a vida humana e busca promover a dignidade e o bem-estar de todos os seres.
né? E aí a gente aqui hoje já pode até suprimir a palavra humano, né? Já pode colocar todos os seres, né? Porque isso vai se ampliando. E na medida que essas ideias vão amadurecendo, a gente vai chegando na beneficência real, que nós ainda não chegamos nela, né? A gente ainda está ali, as ideias estão amadurecendo. Então, com certeza, a ciência de fazer o bem vai passar pela ética, pela moral e pela valorização de todos os seres. Então, não haverá beneficência real se a gente não entender para a nossa vida a ética, a moral e essa valorização, o bem-estar e a dignidade de todos os seres. Então, é algo grandioso mesmo, né? E ela diz que essa beneficência deixa de ser uma virtude metafísica, quer dizer, algo que está muito além, muito distante das nossas vidas, para se tornar uma conquista intelecto-moral. Então, é preciso pensar sobre a beneficência e, ao lado disso, aperfeiçoar a moral, né? Que dinamiza os valores éticos e espirituais sem desumanizar o ser, antes tornado irreal, divinal. Então, aqui ela está falando, né, dos mitos que muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não vou fazer porque eu não sou Jesus, eu ainda não sou santo, eu ainda não... A gente está colocando, né, isso lá na metafísica, como se a bondade verdadeira, como se isso tudo fosse algo para muito além. E aí a gente nunca se estabelece, né? Nunca para pensar com responsabilidade e comprometimento no quanto a gente pode chegar já nesta nossa encarnação, né? Se não chegarmos na beneficência real, é provável que não cheguemos, mas que a gente possa ali já começar a caminhar um pouco mais nesse sentido. Porque não é que nós vamos nos tornar santos, não, nós vamos nos humanizar, né? Nós vamos enxergar, né, nós fazendo parte da criação como humanos, né? Nos humanizar nessa criação. Então, achei também um ponto muito legal. Então, vou continuar. Se alguém quiser interromper. Na sequência, ela fala um pouco de Jesus e diz que Jesus, o companheiro para as horas de sofrimento, que comparte dores e necessidades, ao mesmo tempo que oferece ânimo e valor moral para que se prossiga lutando e superando infames pressões que os poderosos e indiferentes impõem. Achei interessante essa frase, porque Jesus, apesar de conhecer o âmago de todo mundo, saber que o nosso destino é evolução, saber que a gente vai chegar lá no top 10 do espírito superior, ele compartilha as horas de sofrimento conosco, né? E muitas vezes nós, até espíritas, né, ou talvez até principalmente, a gente, quando vê uma tragédia, alguma coisa, uma situação, a gente pensa: não, isso vai passar, isso faz bem para a sua evolução, fica firme aí. E às vezes a gente não se envolve, não comparte a hora de sofrimento, né? Não deixa que o outro chore, que o outro sofra, que você escute o outro, que o outro sinta, para que depois, né, de bem compreendido o sofrimento do outro, você possa oferecer o ânimo, possa oferecer ao outro algum consolo, algum acolhimento. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de não perder empatia com aquela pessoa, com aquele ser, com aquele momento em que nós estamos ali identificados ou destacados para fazermos alguma coisa, né, que a gente percebe que não, aqui eu posso fazer alguma coisa pelo bem de alguma coisa, de algum ser ou de alguém. Então, é a importância da empatia, né, que Jesus trazia para nós, ao mesmo tempo em que ele oferecia ânimo e o valor moral. Depois ela fala que o reencontro, que eu destaquei em tópicos, com Jesus, né, à luz da psicologia profunda, isso traz, né, alguém a nós semelhante no sentido da constituição humana, né? Esse reencontro com Jesus da psicologia profunda nos mostra que Jesus é alguém a nós semelhante, né?
diz que é modelo a ser seguido e guia compassivo, ele é empático, né, conosco, né? Amigo solidário em todas as circunstâncias e momentos, por mais desagradáveis que apresentem. Então, aqui é tão interessante quando a gente tem condição de imaginar Jesus não naquilo que a gente quer chegar, mas no amigo solidário, né? O bate-papo, né? Entre amigos, né? Sem medo de julgamento, com Jesus, é muito interessante, né? Através das nossas preces, dos nossos pedidos, porque com toda certeza a gente está que Jesus ele veio nos ajudar a nos rehumanizar realmente, né? E não a gente colocar ele como aquele mito distante, como aquele ser inalcançável, né? Então, é muito interessante essa integração, que na verdade é uma autointegração, porque a gente está fazendo esse link com essa parte divina que todos nós temos, né? A gente está realmente, né, voltando para dentro de nós mesmos. E aí, a última frase, né? Tem cuidado, é aquela passagem evangélica completa, né? Essa frase. Tem cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre. Então, aqui, Ângela, pode ser que esteja também a chave, né, das nossas indagações. É com naturalidade. A gente vai ocultar, e se tiver que falar, com sabedoria e naturalidade, né? Então, a gente não vai passar adiante essa impressão de que estamos fazendo alguma coisa de melhor, de superior, que estamos numa condição X, Y, Z, enfim, né? Arco, né? Do mesmo jeito, que é a grande verdade, né? Porque se ora estamos melhores em alguns períodos, em outros períodos, né? As dificuldades, as provas, as expiações batem na nossa porta e a gente se vê tão fragilizado, né? A gente se vê tão pequeno. Às vezes, uma doença, uma gripe, ou alguma coisa que acontece com alguém próximo a nós, enfim, a gente se vê tão fragilizado que essa é a grande verdade, né? Eu acho que nós temos, né, eu pelo menos falo por mim, né, pedaços que são estão melhores, mas tem uma infinidade de outros pedaços assim frágeis, meio desconexos, que ainda precisam assim de muita maturidade para se harmonizar, né? Como num grande quebra-cabeça que eu tenho um pedaço das peças unidas, mas existe uma paisagem toda para se juntar, né, para que se possa dizer de fato que a gente vive alguma coisa em profundidade, né? Então, é sempre uma alegria estar nesses momentos de estudo, de discussão, né, dessas coisas todas, porque a gente vai tentando também, nesses momentos, juntar, né, as nossas peças íntimas do nosso quebra-cabeça, né, que se chama, né, nossa vida espiritual, nossa vida de espírito. Então, basicamente, são essas as observações, né, desse capítulo. Tenha à vontade para a gente trocar alguma coisa, não sei do horário, se eu me perdi nele, se eu fui para, né, se falta muito. Eu quero te agradecer, né? Esse estudo para nós foi muito proveitoso, né? E você trouxe realmente isso que a Ângela falou, da propagação e tal, que às vezes é muito tímido, mas nós tivemos alguns exemplos, a gente tem muitos exemplos, né? Porque como a gente tem essa essência de amor dentro de nós, e agora quando você falou, inclusive, que a, as criaturas, a gente tem que olhar para o ser humano, né? O que a gente tem dentro de nós, que é essa essência, mas olhar o outro. E nesse exemplo que a gente teve agora no Rio Grande do Sul, achei lindo essa propagação. Vamos adotar os animais que também estavam precisando ser adotados, eles precisavam, né? Salvaram um cavalo. Uhum. Então, isso me
me comoveu, né? Me tocou muito, e bacana que Uhum. não Todos os foi. seres, né? Pois Verdade. é. Então, quer dizer, e a gente vê esse exemplo grande de como as pessoas são capazes de se mobilizar, né, para fazer o bem. É claro que a gente não está num nível de Jesus, não está num nível de Madre Teresa, que ela dizia que a caridade a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? Ela dizia que preferia dar banho em leproso do que falar com a imprensa, né? Que é uma divulgação. Agora, o trabalho dela já era uma divulgação por si só, né? Já era muito grande, né? Então, essa caridade dessas pessoas são mudas, é aquela caridade muda, mas que a maneira o exemplo faz o crescimento, É verdade. né? É muito como a pessoa encara, né? Porque Madre Teresa, ela foi receber o prêmio Nobel e ela, no discurso dela, ela disse que ela estava ali pelos pobres, que ela não era ela que estava recebendo o prêmio Nobel, era cada faminto, doente, leproso, que estava ali na face da terra que estava recebendo o prêmio Nobel. Então, É, ela chamou atenção para a obra dela, né? Então, porque é muito do que vai no nosso coração, né? A gente vai entendendo que o tempo inteiro é isso, né? Muito o que nos move quando vai tomar uma atitude, né? Às vezes, disfarçar e esconder é mais vaidoso do que divulgar, né? exato. Então, tem isso, né? Eu Então, acho que a gente tem que olhar para dentro o tempo inteiro, né? E entender, né, como é que está funcionando, né? Sem culpa, porque se for vaidoso, todos nós somos, vamos corrigir, né? A proposta é tomar contato com as nossas dificuldades e ajustar as arestas, né? não, e aí alguém já disse para mim que assim, olha, o espírita sabe que tem que fazer caridade, mas ele muitas vezes faz por interesse, porque ele sabe que tem que fazer, mas faz esse bem mesmo assim, né? O Certeza. importante é fazer o bem, tá bom? Tem que fazer o bem, então vamos Perde fazer. a chance, não. Mas se puder treinar, não pensar no nosso lar, Pois fica é, melhor. aí Não seria. pensar, aí estou comprando a passagem, estou comprando aqui minha passagem. É melhor, né? É. A Ângela disse que o Divaldo É, também recebe prêmios porque ele divulga o espiritismo. Essa divulgação é é, essencial é. do Pois Divaldo, é. né? De tantos outros, né? Que nos traz assim palestras lindíssimas, né? E até no Rio Grande do Sul, no Instagram, muitos famosos, né, pediram doações e tal. Isso é louvável, né? São pessoas públicas, né? Hoje ter seguidor acho que vale mais do que ter dinheiro em conta, sei lá. Pelo que eu escuto dessa história de monetização, isso aí é uma verdade. É, Tudo bem, né? Eles se mobilizaram. Agora, e aqueles que fizeram isso para aparecer? É bom, é problema deles. Se a ajuda chegou, eles é que perderam, porque aproveitaram na sua parte egóica, né? Então, eles não sentiram aquela inefável emoção de autossuperação em favor do outro. Eles não sentiram isso, eles já receberam ali a paga pelo ego, né? Pelo tanto que conseguiram arrecadar. Mas aí é uma questão da evolução de cada um, é, né? Eu acho que o nosso papel, Jurema, é entender isso em profundidade e tentar exercitar isso. É o nosso exatamente. papel de espíritas conscientes já, todo mundo aqui com a cabeça branca, né? A gente precisa entender isso nessa dimensão. A gente já viveu o suficiente, já tem conhecimento suficiente para entender isso, né, Cláudia? Bom, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. A Ângela tem que se ausentar e eu não vou perder a Ângela. Hum. Então, eu vou Então, fazer. divulga, Ângela, para onde você vai, né? Não, então, eu vou pedir à Ângela para fazer, vou fazer diferente. Eu vou pedir à Ângela para fazer a nossa prece de encerramento e depois a gente faz um bate-papo. Bom, Ângela, você pode fazer isso?
Oi, Nádia, posso sim. Então, É, é porque eu vou fazer um tratamento Ah, espiritual. tratamento. Então, esse tratamento começa às 8h30, aí eu vou fazer a prece e vou sair, e aí vocês continuam. Muito obrigada, Nádia. A gente quer agradecer também a Cláudia e vamos juntos aqui orar, agradecendo a Jesus e a nossos amigos espirituais tão bondosos pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus. É tão bom, Senhor, podermos ocupar o nosso tempo, a nossa mente, os nossos espaços com os ensinamentos, os exemplos, as práticas que nos foram ensinadas desde a mais tenra idade. Somos espíritos que precisamos muito disso, e essa vida que o Espiritismo nos ofereceu é a melhor. Sabemos o quanto isso é proveitoso para nós, porque o tempo todo estamos conseguindo amealhar ensinamentos, reforçar e nos manter, Senhor, humanizados, fortalecidos, com bom ânimo. Por isso, Jesus amigo, todos juntos aqui estamos vibrando em favor dos irmãos que estão passando por situações tão desafiadoras aqui deste grupo ou irmãos fora daqui deste grupo, que cada um de nós possa visualizar aqueles a quem precisa, e a espiritualidade irá atender aos apelos. Como falamos, como Nádia citou, vamos visualizar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque essa prova nunca vimos parecida. Está exigindo muito dos nossos irmãos e nós estamos nos solidarizando com esses corações queridos. Agradecemos, Jesus, pedindo ao Senhor por cada um de nós, pelos nossos lares, familiares, por irmãos necessitados de amparo, de bom ânimo, de força. Obrigada, amigo Jesus. As vossas bênçãos, Senhor, realmente nos alimentam. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. graças a Deus, vamos. Estou saindo, então, tá? Beijo, Ângela, Isso. tchau. tchau. Então, eu vou botar a Cláudia aqui de volta. Vocês estão vendo a Cláudia em destaque? Vocês estão vendo em destaque? Acho que eu estou aqui do teu lado, tá ótimo. Pode me Tô vendo. botar aí. Então, Podia botar. Cláudia, nós Hum. vamos encerrando essa gravação, mas